A pressão em cima de Alexandre de Moraes está cada dia maior. Eu venho repercutindo aqui as falas totalmente absurdas do elemento L, dizendo que o impeachment de Dilma foi golpe, que a vergonha internacional gigantesca, afirmando que teve um golpe de Estado aqui no Brasil. Vários parlamentares cada vez mais cobrando uma atitude do ministro. Porque ele foi mexer justamente, né, com uma das pessoas que é mais próxima do ministro Alexandre. Mais próximas, que é Michel Temer. Ontem, a reação do ex-presidente, às barbaridades que Lula vem falando a respeito de todo esse tema, fez ele ser aplaudido de pé por várias pessoas. E Michel Temer mandou um recado agora mais forte, mais firme do que ele mandou ontem. Simplesmente ele colocou: eu sei lidar com bandido. Olha só o que Michel Temer coloca. O negócio realmente está fervendo. Lula foi mexer com uma pessoa que ele não dá conta de enfrentar. Michel Temer é uma das pessoas mais poderosas em Brasília, eu venho falando aqui. Na sombra disso tudo também tem Geraldo Alckmin. Então a situação está cada dia pior para o elemento. Está cada dia pior. Eu vou repercutir aqui também, meus amigos, eu vou mostrar aqui para vocês hoje, né, a questão Lula e BNDES. Travaram, no caso, todas essas propostas absurdas de querer despejar dinheiro dos brasileiros em ditaduras, países afora aqui pela América do Sul. Outra plataforma, uma das notícias também que a gente vai mostrar aqui, outra plataforma se volta contra o ministro Alexandre de Moraes e não obedece suas ordens. Primeiro a gente viu o Telegram, agora é o Rumble, que disse: não vou, ali no caso, bloquear as redes sociais do Monark, não vou e pronto, acabou. Vamos passar a repercussão disso tudo. Tem muita notícia e informação. Amanhã realmente está pegando fogo, eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Peço para vocês compartilharem esse vídeo, muito rápido, simples, fácil, meus amigos, aí do celular mesmo. É só pegar e jogar dentro dos grupos, dentro do WhatsApp e no Telegram. São duas plataformas realmente que ajudam bastante aqui o nosso trabalho. Não esqueça de compartilhar. Peço também para se inscrever aqui no canal, botãozinho vermelho, clicou aqui, pronto, já está inscrito. Ajuda muito aqui o nosso canal a continuar crescendo sempre aqui. Também nós temos aí um novo canal, Tal Pai, Tal Filho, o link está aqui no campo de descrição. Clicou aqui embaixo, já vai dar acesso a uma nova página do YouTube. E aí a gente vai poder ter aí um contato mais direto. A gente não sabe o que pode acontecer. Essa ditadura que eles estão tentando implementar, calar redes sociais, tal, é uma forma da gente se proteger. Estamos também no Rumble. O link está tudo aqui logo abaixo. Venha ser um dos nossos seguidores lá também. Vamos passar toda a notícia e informação a respeito do que está acontecendo. Olha só essa notícia. Parlamentares cobram Moraes por fala de Lula sobre o golpe. A pressão está cada vez maior no ministro. Por quê? Por muito menos, pessoas foram censuradas, pessoas foram caladas, o presidente Bolsonaro passou ali no caso um perrengue gigantesco durante os 4 anos. Alexandre de Moraes, qualquer coisa ali no caso era motivo suficiente para ele tentar fazer todo tipo de barbaridade com o presidente Bolsonaro. Vamos ver como ele vai agir no caso Lula. Inclusive, pelas falas do petista, vai de encontro a um dos maiores aliados e ex-patrão de Alexandre de Moraes. Está aqui. Congressistas criticaram as falas recentes de Lula, que classifica o impeachment de Dilma como golpe. Nas redes sociais, parlamentares cobraram do ministro Alexandre de Moraes uma atitude, medidas contra a desinformação propagada pelo chefe do executivo no exterior. Será que essa desinformação, no caso, será combatida? Porque 2 pesos e 2 medidas é realmente uma barbaridade. Nesta semana, Lula fez diversas declarações ali públicas, uma delas ali ao lado do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e também do presidente da Bolívia, Evo Morales. Um vale menos do que o outro aí nesse encontro, Um vale menos do que o outro. Vocês sabem que depois de um momento auspicioso no Brasil, quando governamos de 2003 a 2016, houve um golpe de Estado. Se derrubou a companheira Dilma com um impeachment, a primeira mulher eleita presidente da República. Foi aquela cena, eu mostrei aqui para vocês e tudo mais.
vários comunistas ali aplaudindo, tudo que esse elemento fala nessas reuniões que ele vai, tudo cartas marcadas, todo mundo batendo palminha para esse sujeito, né? Todo mundo batendo palminha, só que agora os absurdos atingiu principalmente ele aqui, ó, Michel Temer. Aqui tem uma foto dos dois abraçados na época que o Lula, se eu não me engano ali no caso, perdeu a ex-esposa dele, Marisa Letícia. Após criticar Lula, Michel Temer é aplaudido por políticos. Olha só, foram vários políticos aplaudindo Michel Temer. O que isso significa? Que um pouco de apoio que o Lula ainda tem no Congresso, porque a gente sabe que ele não tem a maioria, pode acabar ainda se voltando contra ele, esses poucos parlamentares. A não ser, se não for petista, pessoalista, esses outros partidos, alguns que poderiam, no caso, dar algum apoio a ele fica com uma situação totalmente complicada. Argumento de Michel Temer é que o petista estaria tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Olha só, a resposta de Michel Temer por ser chamado de golpista por Lula no Uruguai agradou parlamentares. Em visita a Montevidéu, o presidente brasileiro fez referência ao MDBista ao citar que todo benefício social que os governos petistas fizeram no país foi destruído em apenas 20 e poucos dias. Em uma nota enviada à imprensa, Temer disse que o atual chefe do executivo parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor. Ao contrário do que ele disse em evento internacional, o país não foi vítima de um golpe. Foi, na verdade, aplicada uma pena prevista para quem infringe a Constituição. Só que aí, depois de ter vários políticos ali aplaudindo as falas de Michel Temer, tudo que ele colocou a respeito desse cidadão aqui, ele ainda foi além. Não deixou barato. Olha o que ele diz aqui, ó. Sei lidar com bandido, disse Michel Temer sobre Lula. Olha só, desabafo foi feito pelo MDBista jornalista Dora Kremer. A jornalista, comentarista política da Band News, usou suas redes sociais para contar o inusitado desabafo que Michel Temer fez a ela. Profundamente irritado com Lula, que o chamou de golpista, Michel Temer disse à jornalista que foi secretário de segurança e sabe lidar com bandido. Olha só, forte, hein? Já fui secretário de Segurança Pública e sei lidar com bandido, a mesma função que Alexandre de Moraes exercia, no caso como secretário de Segurança Pública. O contexto da fala foi quando o presidente petista traçou uma comparação entre o final do seu primeiro governo em 2010 e a situação atual do Brasil, alegando ter herdado 2023 um país semi-destruído. Mentira absoluta. O Brasil, para vocês terem uma ideia, meus amigos, alguns dias atrás, nem um mês atrás, o Brasil estava decolando. Só que a gente viu também toda a instabilidade política no processo eleitoral. O Brasil não pode parar, não tinha como parar. O presidente Bolsonaro continuando a dar andamento a todas as coisas que estavam sendo feitas, Mas a disputa política realmente foi muito intensa e totalmente desigual. Nós aqui que acompanhamos todo o processo sabemos muito bem disso. O presidente Bolsonaro, tudo aquilo que a gente sempre fala aqui, estamos cansados de repetir. Ele não pôde fazer a sua campanha ali de igual para igual com o elemento. Institutos de pesquisa mentindo barbaramente, manipulando todo o resultado e também o pleito eleitoral. O presidente toda hora sendo, ali no caso, rechaçado, não conseguia fazer sua campanha por causa de atitudes dos ministros do TSE, Benedito Gonçalves, por exemplo, e vários outros. Foi tudo um absurdo. É uma coisa ali que o brasileiro para e pensa e ele fica totalmente ali revoltado. Porque não é um candidato que realmente tem aquela popularidade que o povo gosta, que o povo tem um carinho, que há 20 e poucos dias de governo deveria estar em lua de mel com o povo. De jeito nenhum. É um candidato que não goza de popularidade nenhuma. E popularidade para uma pessoa conseguir governar um país como o nosso é necessário. É totalmente necessário. E o Lula não tem. Ele não consegue fazer absolutamente nada. Porque ele não tem mais aquele traquejo que ele tinha anos atrás.
Antigamente, brasileiros não se importavam com política. Hoje, todo mundo sabe quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal de cor. Sabe quem são os 11 ministros, mas não sabe quem são os jogadores da seleção brasileira. Para vocês terem uma ideia. Como que está a situação? E vendo tudo isso, hoje as pessoas falando nas ruas, tá? Olha a situação, olha o que o Elemento está fazendo, olha que isso, olha o que está acontecendo. Ele vai destruindo o Brasil, que estava ali, no caso, bonitinho, estava certinho, tudo para subir. Gigantescamente. Essas atitudes todas ali, o cara não anunciou nenhuma obra no Brasil ainda, mas anunciou obra na Argentina. O que a gente tem a ver com argentinos? Eu gostei aqui, no caso, da fala do Michel Temer. Mostra realmente um compromisso muito grande, principalmente nesse momento, em estar agora, né, rechaçando todas as falas desse Elemento. E falou na cara, na lata, sem lidar com um bandido. Será que o Alexandre de Moraes vai fazer alguma coisa com o Michel Temer? Por ele estar falando essas palavras nada dóceis aí pro Elemento L? Duvido eu dó. Agora foi uma briga de titãs mesmo. Lula e Michel Temer. O que a gente fala, né? Meu pai sempre dizia pra gente quando éramos pequenos, né? Que boca fechada não entra mosquito. E assim tá a situação do Elemento. Assim tá a situação do Elemento L. Tá falando aí pelos cotovelos, falando um monte de absurdo, um monte de borracha e acha que não vai ter resposta. Michel Temer é um político extremamente influente. É o que a gente está observando. Isso aí a gente vai ver o resultado, acredito aqui nas próximas semanas. Michel Temer não vai deixar barato essas falas totalmente absurdas do Elemento, achando ali, no caso, que ele está podendo fazer e falar todo tipo de borracha. Ainda mais o Temer. Não tem pretensões políticas nenhuma. Foi ali, no caso, agora aposentado, ex-presidente, tudo mais, tal. Só que tem um respeito muito grande de vários parlamentares que, inclusive, poderiam ajudar o Elemento. E a vida dele vai ficando cada vez mais complicada. Foi anunciar financiamento no BNDES para a Argentina. Olha só. Lula já tem como primeiro pedido de impeachment protocolado. Já tem pedido protocolado. O primeiro pedido. Havia tido um burburinho muito grande que ia ser ingressado um pedido de impeachment e tudo mais. Agora já está protocolado ali na Câmara dos Deputados. Há menos de um mês no governo, Lula já é alvo do seu primeiro pedido de impeachment, protocolado pelo deputado federal Sanderson, do MPL. O pedido acusa o petista por crime de responsabilidade. Tudo referente àquela fala dele, que o Brasil tinha sofrido um golpe de Estado aqui. Então, a gente observa a pressão gigantesca. Começa 1, começa 2, começa 3, até o final do ano vai ter uns 300 pedidos de impeachment, e isso se não acontecer uma coisa até lá. Olha só a situação, porque a gente sabe que a caneta do Moraes é extremamente pesada, é pesadíssima. E ele vai falando pelos cotovelos, assim como ele fez durante a campanha eleitoral. Os absurdos que ele falava, os absurdos que ele dizia, que ele trazia, a imprensa passava aquele pano danado, lembra, meus amigos? Todo tipo de barbaridade a respeito de mulheres, a respeito de absolutamente tudo. A questão da imprensa era tentar detonar o presidente Bolsonaro de todas as maneiras. O cara muitas vezes ia fazer os comícios dele, sem praticamente absolutamente ninguém. A gente observava. Quando tinha uma meia dúzia de gatos pingados ali, era aqueles ônibus da democracia. Quantos comícios o Lula fez em Minas Gerais, Rio de Janeiro, em vários locais, que dava para contar o número de pessoas, lembram? Dava para contar. Estava nítido, cadeiras vazias. O fotógrafo dele ali fazendo uma força-tarefa gigantesca porque ele não conseguia, no caso ali, mostrar aquele número gigantesco que, por exemplo, o presidente Bolsonaro levava. Não ficava uma pulguinha atrás da orelha? Sempre ficou. Sempre ficou. E a gente observou isso em todo momento da campanha eleitoral. De fato. Aqui, trago para vocês, olha só essa notícia. Lula e BNDES entram em conflito.
É outro problema aí do petista. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social se posicionou sobre as falas recentes de Lula sobre emprestar dinheiro para outros países latino-americanos. Durante a reunião em Buenos Aires, o petista disse que vai voltar a financiar obras no exterior. O BNDES informa não haver demanda para custeio de obras de infraestrutura no exterior, tampouco que essa política esteja no radar da instituição. Além disso, o banco observou que uma eventual mudança de rota dependeria de aprovação do Tribunal de Contas da União. A gente sabe, o TCU hoje está totalmente ao lado de Lula, mas de qualquer maneira precisa de uma aprovação do Tribunal de Contas. E a gente está observando aqui a própria fala do BNDES. Vamos ver como que vai agir esse Tribunal de Contas. Com o presidente Bolsonaro, pelo em ovo, eles tentavam fazer todo tipo de barbaridade. Agora nós estamos falando de coisa grave. O cara pegar dinheiro, patrimônio brasileiro, para entregar para ditaduras que nunca pagaram a gente. Deram um calote. Inclusive, depois a gente teve que bancar o calote desses caloteiros. Cuba e Venezuela, por exemplo, ficaram devendo 527 milhões de dólares. O equivalente ali a mais de 5 milhões de reais. Muito mais, acho que não me engano, da casa de 7 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia. E aí o que acontece? Esses países não pagaram, foi acionado o fundo garantidor, mas o fundo garantidor do Tesouro era os brasileiros que bancam esse fundo garantidor, ou seja, a sua alimentação, a sua gasolina, o seu aluguel, a prestação ali que a gente tem de várias coisas ali, acabou se tornando muito mais caro, os juros muito mais altos, porque a gente teve que bancar a farra desses países que, obviamente, não tem condição nenhuma de arcar com absolutamente nada. Olha só, não existe demanda ou previsão de financiar projetos de infraestrutura, comunicou o BNDES. Qualquer alteração nessa política passará necessariamente por entendimento de vários órgãos. Aqui termina, no documento o BNDES não citou o projeto da Argentina. O banco disse ainda que atuais esforços direcionam-se no sentido de alavancar a exportação de produtos e bens produzidos no Brasil, com foco em empregos e renda. Ou seja, a partir do momento que você pega quase 4 bilhões de reais, que o Lula disse ali que iria disponibilizar para a Argentina, a obra vai ser construída lá. Empregos vão ser gerados lá na Argentina. A gente sabe que todo o aspecto ali, tal, de uma obra é uma coisa realmente monstruosa. Eles vão ganhar, nós não vamos ganhar nada com isso. A Argentina está falida, está quebrada, conforme eu disse ontem. Se eles aí, no caso, tivesse uma oportunidade de pedir empréstimo para outros bancos, o FMI, por exemplo, ou outros países, eles já tinham ido. Faz muito tempo que eles querem fazer essa obra ali em Vaca Muerta, que se eu não me engano, esse gasoduto. Esperaram a eleição porque sabem que no Brasil é um dinheiro fácil e que eles não vão ter compromisso para pagar, que eles não vão ter compromisso para ressarcir. Isso é uma barbaridade que a gente está observando. E é fato. Aqui, a gente já traz essa informação. A Câmara dos Deputados está totalmente de olho nesses absurdos. Deputado quer dar ao Congresso o poder de decidir sobre os empréstimos do BNDES para acabar com essa farra. Daniel Freitas diz aqui que vai ser prioridade nos investimentos aqui do PL e que não pode estar fazendo esse absurdo. O objetivo do deputado é conseguir 171 assinaturas necessárias para aprovar uma proposta de emenda à Constituição que dá ao Congresso Nacional o poder de decidir se o Banco do Desenvolvimento Nacional, ali o BNDES, deve ou não financiar obras. Em entrevista, o parlamentar disse que não concorda com a quantidade de recursos públicos empregados em obras em países ideologicamente alinhados ao governo do elemento. Atualmente, os financiamentos são determinados exclusivamente pela administração direta do órgão federal. E é por isso que tem que ter essa lei mesmo. Por quê, meus amigos? Pelo caso do BNDES ser administrado hoje por, a gente sabe, Aloysio Mercadante. É óbvio que ele vai pegar a caneta e autorizar absolutamente tudo. Quem tem que fazer isso, pelo menos nesse momento, é a Câmara dos Deputados, congressistas. E não deixar a coisa rolar solta igual aconteceu anos atrás.
Mas o próprio BNDES já está ciente da situação. É um dinheiro que nunca mais voltará para cofre público nenhum. E é fato. É realmente um absurdo, né, a gente pegar nosso dinheiro limpinho e entregar para essas ditaduras. Agora eu quero mostrar aqui para vocês. Olha só. Depois do Telegram ter dito não ao ministro Alexandre de Moraes, não vamos ali, no caso, bloquear a rede social do Nicolas Ferreira, o Moraes aplicou uma multa de R$1.200.000 na plataforma, na rede social. Outro veículo, né, outra rede social, também diz não a Moraes. Agora, dessa vez, foi o Rumble. Olha só. Inclusive, a gente está lá, o link está aqui logo abaixo, tá, meus amigos? Venha fazer parte da nossa família lá também. Rumble ignora Moraes e mantém canal de Monark. Havia tido uma decisão ali, no caso, do ministro, para tirar também essa rede social do Monark, que é um verdadeiro absurdo. Ele não falou nada demais, ele não usou palavras baixas, ele não usou mentiras, não. Ele somente mostrou o que estava acontecendo naquele momento. Falas ali, né? Em transmissão recente, o influenciador digital voltou a criticar o ministro. A plataforma de vídeos Rumble ignorou a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, que determinou o bloqueio do canal do influenciador Bruno Ayub, o Monark. O influenciador continua a fazer suas lives na rede social. Em uma das recentes transmissões, por exemplo, Monark criticou o ministro Alexandre de Moraes. O Estado falou que é ilegal eu existir, disse ele. No Monark Talks, do dia 17 de janeiro, que tem mais de 100 mil visualizações, Carvalho fez diversas perguntas sobre o pedido de bloqueio. Não foi porque você falou que gostava dos caras que estavam nos quartéis, ponto de interrogação. Interpelou o convidado, referindo-se aos manifestantes, ali no caso que estiveram em Brasília no dia 8 de janeiro. Monark respondeu, pode até ser, acrescentando que não teve acesso aos autos. Como vou saber? Você não sabe qual juiz, qual advogado, qual promotor, você não sabe por qual crime está sendo acusado. O influenciador também criticou a decisão do ministro de afastar o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que foi um absurdo. Eles pegaram, assim que aconteceu, numa canetada, afastou um governador que foi eleito no primeiro turno, afastou o secretário de Segurança Pública e prendeu ele, no caso Anderson Torres, tudo isso. Agora o que a gente vê é um movimento, já é a segunda rede social, que diz não ao ministro. Porque onde vai parar? Tanta censura assim. Isso é censura. O Monarca não falou nada demais. Absolutamente nada. É um direito alienável de todo cidadão brasileiro ter direito à sua liberdade de expressão. Quantas vezes nós observamos o ministro, por exemplo, Alexandre de Moraes, calar esses elementos da esquerda que fizeram várias barbaridades com o presidente Bolsonaro. Quantas ameaças, quantos absurdos, não só com o presidente, com a família do presidente. Nós observamos, por exemplo, a primeira-dama ser totalmente humilhada por vários jornalistas da Folha de São Paulo, até a filha do presidente Bolsonaro, a Laurinha, teve várias palavras de baixo calão ali, colocadas nas redes sociais por jornalistas também da Folha de São Paulo, desejando a morte do presidente. Lembra aquela matéria do tal do Hélio Schwartzman lá, porque Bolsonaro não morre? Tudo isso, nunca nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal fez absolutamente nada. Não censurou, não colocou inquéritos, nada. Aí, por muito menos, eles tentam acabar com as redes sociais de várias pessoas aqui. É uma judiação que a gente está vendo, por exemplo, a Bárbara, uma das maiores influenciadoras de política do país. Ela nunca ali falou coisa grave, nunca incitou violência, nunca fez nada. Simplesmente eles taxam, né, ela e nós, como muitos aqui, como disparadores de fake news, essa narrativa que é totalmente absurda, você não pode mais ter opinião, vai lá e tira todas as redes sociais da menina. Imagina como não deve estar sendo triste para a Bárbara
esse momento ali, no caso, que ela está censurada. E o pior de tudo é que ela não pode nem se defender, porque ninguém tem acesso aos autos e tal. Ela perdeu o Twitter com 2 milhões de seguidores, o Instagram, o YouTube da Bárbara, é um dos maiores aqui. Você consegue observar, no caso, o conteúdo dela se você tiver uma VPN. Você instala uma VPN, você consegue. Mas é realmente inadmissível. Ela nunca falou nada demais ali de grave para poder perder tudo aquilo que ela conquistou com muito trabalho, suor, sangue e lágrimas. A gente fica aqui, né, triste, porque a gente sabe o tanto que a Bárbara, ali no caso, tem poder de influência aqui no Brasil. É realmente uma menina fantástica, e isso dá uma tristeza muito grande. Mas a gente está vendo movimentos também das redes sociais. Agora, uma esperança começa a nascer no coração dos brasileiros. Olha o que eu vou trazer para vocês agora. Já passam de 400 mil assinaturas, um abaixo-assinado, né, que o querido Gustavo Gayer, deputado federal hoje, fez contra Rodrigo Pacheco. Por que, meus amigos, é extremamente importante? Esse homem aqui causou toda a instabilidade jurídica que nós estamos observando aqui na nossa nação. Rodrigo Pacheco é o causador de todos esses problemas graves que nós estamos enfrentando aqui no Brasil. A omissão dele fez o Brasil virar de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Tudo isso que está acontecendo hoje teria sido totalmente diferente se ele tivesse agido. E o presidente Bolsonaro ajudou ele. Aqui nas redes sociais do Gustavo, no Twitter dele, tem um endereço. Se a pessoa quiser ir lá e assinar o abaixo-assinado contra o Rodrigo Pacheco. Já são 400 mil assinaturas. Vamos aqui abrir, vamos ver aqui como que está ali no caso. Né? Essa aqui, ó, já passou de 500 mil no momento que a gente abriu aqui, ó. Não, já está quase, né, na marca de 436 mil. Eles estão esperando aqui chegar na marca de 500 mil. Notem que no começo da notícia eu coloquei aqui para vocês, tinha 400 mil, né? Já passou de mais 36 mil assinaturas. É só vir aqui, assinar aqui, tal, bonitinho, né? Coloca o nome, sobrenome, o e-mail e manda. É um momento extremamente importante que a gente está ali no caso atravessando e nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos a certeza exata que o Rogério Marinho, que foi ministro do presidente Bolsonaro, pertence ao PL e tal, vai fazer uma grande gestão como presidente do Senado. E todo dia ele consegue angariar cada vez mais apoio. Isso num momento muito importante aqui da nossa nação. E a gente tem que batalhar por isso. Chega de ver o nosso país aqui, no caso, dominado por essa figura. Pacheco é Lula. Pacheco é Lula, porque nós temos maioria no Senado hoje, nós temos maioria na Câmara dos Deputados, mas não vai adiantar absolutamente nada se esse homem continuar prevaricando do jeito que ele está. Decisões totalmente absurdas, olha só, essa das redes sociais, por exemplo. Numa canetada eles vão lá e tiram tudo que eles desejam. E as pessoas ficam sem poder se manifestar, sem poder colocar sua opinião, sem poder se expressar. É realmente lamentável. O link, meus amigos, para poder estar assinando esse abaixo-assinado aí, tá ali no Twitter do Gustavo Gayer. Vamos dar uma força ali realmente, que eu acredito que hoje deva passar ali no caso das 500 mil assinaturas. Ah, deve, com toda certeza. É uma pressão muito grande da sociedade para que esse elemento aqui não continue a fazer suas maldades para beneficiar o elemento L ali. É necessário urgentemente dar um basta em todo esse tipo de absurdo, e é o fato. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, compartilhe, meus amigos, é rápido, simples, fácil. Pega o link, jogue dentro dos grupos. É importante uma manifestação como essa, principalmente nesse momento. As redes sociais ali, no caso, complicando a situação do ministro Alexandre de Moraes, vamos ver como vai ficar. Compartilha aí, não vamos deixar as narrativas de todos esses perversos vencerem. A gente consegue passar notícia e informação quando a gente compartilha para o número maior de pessoas. Aproveita também, se inscreva aqui no canal, botãozinho vermelho, nosso novo canal Tal Pai Tal Filho, o link está aqui no campo de descrição, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui!